Ser subversiva é questionar, refletir e estar a fim de transformar a sua realidade. Aqui trazemos assuntos para inspirar vocês a construírem uma vida com mais sentido. Eu sou a Camila Napolitano. Eu sou a Janaína Marim. E esse é o podcast Subversivas. Sexo é um tema muito presente nas nossas vidas, na sociedade, na nossa cultura, mas, infelizmente, ainda não encaramos esse assunto da forma como poderíamos ou gostaríamos. O assunto sexo ainda é um grande tabu em muitas culturas aqui no Brasil, em muitas rodas, seja de forma individual, enquanto nós, mulheres, lidando com nossos próprios corpos, em rodas de amigas e até mesmo, em muitos casos, nas relações amorosas, infelizmente. Nós, do podcast Subversivas, acreditamos na importância da liberdade para que a mulher consiga viver uma vida plena, feliz e prazerosa. E descobrir e aproveitar nossa liberdade sexual também faz parte desse processo. Para ajudar a gente nessa conversa deliciosa de hoje, a gente convidou a sexóloga e educadora Júlia Ferraro. Mas antes da gente começar essa conversa, gostaria de deixar um recadinho aqui, que nós, do podcast Subversivas, temos o nosso Apoia-se. Você que gosta do nosso trabalho, se você ouvir aqui, né, se for o primeiro episódio que você ouve, se você gostar, entra no nosso Apoia-se, lá você vai ter acesso a episódios exclusivos, vai ter acesso, você vai poder mandar sugestões também, e principalmente vai poder ajudar a gente a chegar a mais mulheres, a crescer mais com o podcast. Então, esperamos vocês por lá. Tendo dito isso, bora para o assunto do dia. Seja bem-vinda, Ju! Obrigada, gente, pelo convite. Estou muito empolgada para estar aqui. E antes da gente entrar no assunto, então, fala mais sobre você, sobre quem você é, de onde você veio, sobre o seu trabalho. Olá, subversivas. Meu nome é Júlia Ferraro. Eu sou sexóloga, educadora sexual. Trabalho com sexualidade há mais de 10 anos. Eu entrei nesse mundo com o meu primeiro trabalho. Eu comecei a trabalhar numa boate para casais, da qual eu sou sócia hoje em dia, mas foi meu primeiro emprego formal. Eu trabalhava como hostess da boate. Então, desde muito nova, eu digo muito nova mesmo, tá? Desde meus 19, 20 anos, eu tô dentro desse mundo que a gente chama de mundo liberal, né? Que é um meio que as pessoas têm uma possibilidade de viver suas relações sexuais, suas relações em relação a uma honestidade, uma transparência em relação à sua própria liberdade, de uma forma mais aberta, né? Geralmente junto com o parceiro, mas não é só para casais, né? É um ambiente que a gente também tem pessoas que a gente chama de single, né? Pessoas solteiras, que frequentam com o objetivo de ter uma vivência sexual mais ampla, com menos tabus, com mais realização e mais satisfação, tá? Então, a minha jornada começa um pouco nesse momento, né? Depois de um tempo, eu comecei a trabalhar, a me especializar mais em sexualidade, eu me tornei sexóloga, com ênfase na educação sexual. E junto com isso, eu também desenvolvi uma loja de produtos eróticos, né, que é a loja do Clube do Batom. Também sempre trabalhando uma tríade para mim que é muito importante, né, que é importante em todos os meus trabalhos, né, que é o prazer, a liberdade e a autonomia feminina, né, que tem tudo a ver com o trabalho que eu faço hoje, né, em todas as minhas esferas, e também tudo que a gente vai debater hoje, principalmente para falar sobre prazer e liberdade sexual. Muito bom. E tem muito a ver com a introdução, né, que a gente trouxe hoje. Sim. Então, acho que vai ser um papo bem gostoso. Me identifiquei totalmente. Que bom! Antes da gente entrar na pauta mesmo, Júlia, conta pra gente como que foi. Eu achei muito curioso, eu estou muito curiosa para saber como que foi entrar nesse mercado, nessa área, trabalhando como hostess numa boate para casais. Como que era, assim? Foi uma oportunidade única. Eu estava fazendo faculdade na época. Eu comecei trabalhando algumas noites, entendendo mais sobre o negócio. E isso formou muito a minha noção da minha sexualidade, assim, da noção de como eu olho para a sexualidade alheia também, né? Eu sempre fui muito curiosa. A minha primeira formação foi em comunicação. E eu lembro, quando eu fiz essa escolha, eu lembro perfeitamente de uma coisa que rondava a minha cabeça, que eu pensava assim, nossa, cada pessoa é um universo único, é um universo particular, né? Então, eu quero poder conhecer mais sobre as pessoas e ajudá-las dessa forma, sabe? Eu tinha muito isso na minha cabeça desde muito nova, muito jovem.
E na minha vivência pessoal, a minha sexualidade, e quando a gente fala sexualidade, a gente não tá falando só de sexo, né? A gente tá Uhum. falando de como a gente se expressa, como a gente se vê, como a gente se coloca no mundo, como a gente gosta, como a gente se afeiçoa, enfim. Essa é uma esfera multifacetada do ser humano, né, que todos nós temos. Então, eu nunca tive muito problema com a minha sexualidade. Na verdade, sempre foi através da minha sexualidade que eu me aventurei muito a me entender, a me conhecer e a me expressar também, né, assim, no mundo, sabe? Então, para mim sempre foi muito mais um ponto de, eu quero experimentar coisas, eu quero ficar mais velha para fazer tais coisas, né, quando eu era mais nova, assim. Eu quero saber mais sobre esse assunto do que, nossa, não, que vergonha, ai, não, não posso falar sobre isso. Não, eu queria mesmo era falar mesmo, eu queria mesmo era saber mais, entendeu? Eu sempre fui é, meio assim, meio uma menina com ideias muito doidas, né? De uma maneira, tipo, de falar sobre as coisas de uma maneira muito aberta, né? Isso tem a ver muito com a minha família, né? Eu sou filha de uma ginecologista que sempre também teve um trabalho de educação minha muito sem tabus, assim, né? A minha mãe, ela nunca foi aquela pessoa extremamente pra frentex, assim, tipo, de falar de sexo, né? Porque não é só assim que a gente educa as pessoas, Sim. né? A gente educa justamente mostrando que o sexo não é um tabu, não é uma coisa que a gente tem que ter vergonha. Então, ela sempre naturalizou muito esse assunto a ponto de, pra mim, não ser um problema, sabe? E sim ser um tópico que, óbvio, tem suas vulnerabilidades, tem aquelas coisas, né? Aquelas ansiedades naturais, mas eu sempre tive muita possibilidade e muita segurança de falar sobre isso com ela e com a minha irmã, e, enfim, eu sempre tive uma rede de apoio nesse sentido. E aí essa educação, eu até escrevi um post sobre isso esses dias, como essa educação formadora, ela é muito importante pra gente, né, em relação a naturalizar, entender e normatizar certos assuntos que são comuns a todos, né? O sexo e a sexualidade não é um tema que tem que ser um mistério, algo que só poucas pessoas sabem sobre, é algo que tem que ser mais comum a todos, né? Então, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar esporadicamente nessa boate e, e foi muito interessante, assim, na verdade, porque eu era até então bastante. Eu não era tão experiente, né, obviamente, mas para mim, poder conhecer outras pessoas e aprender através das experiências delas foi, assim, incrível, né? Em alguns meses eu já estava totalmente acostumada com esses ideais. E aí que eu tive o meu primeiro insight em relação à nossa liberdade sexual. Que a nossa liberdade sexual, meninas, ela tem muito mais a ver com os nãos que a gente dá do que com os sims. Porque se eu fosse uma pessoa ali que eu estivesse num ambiente que não fosse seguro, ou então ou que fosse influenciável, eu poderia começar a ter comportamentos que eu não me identifico, né? Assim, que eu não estava afim. E foi muito pelo contrário, sabe? Eu comecei a ter contato com vários tipos de fantasias, vários tipos de experiências ali, de saber através dos clientes, de observar, de entender e tudo mais. E eu comecei a ver, tipo, tá, isso aqui é pra mim. Isso aqui não, isso aqui eu não quero experimentar. Na época, né, teve coisas até que eu experimentei depois e gostei, ou então experimentei e não gostei, tá tudo certo. Aham. Mas assim, você ter contato com esse mundo não quer dizer que você vai ter uma vida. Eu não quero ser moralista, não, tá? Mas uma vida libertina, né? Mas, tipo, muito pelo contrário, você começa a entender todas as opções que você tem, todas as possibilidades que você teria, né, se você quisesse, de experimentar. E tá tudo certo, não tá errado, não é errado, não é profano, não é nada disso, né? Tanto que você vê várias pessoas se realizando dessa forma. Então, eu acho que foi um período crucial para me tornar a profissional que eu sou hoje, né? Assim, essa possibilidade de começar a viver esse mundo, primeiro, né, como uma forma de trabalho, e depois de alguns anos, eu me tornei uma das sócias, né, da Boate. Nossa, que Legal. legal. E você falou em algum momento sobre a questão do tabu, né? E, cara, eu acho tão engraçado que o sexo ele tá tão presente, mas o assunto ainda é muito tabu, né? E a gente falou até na introdução, né, que às vezes a gente, em roda de amiga, a gente não fala sobre isso, ou se fala, tipo, ai, foi bom, só, né? Mas e aí, né? Então, Eu quero a resenha completa na minha mente. Eu quero Passa a saber fofoca completa. é completa, só isso. detalhada. Ou, tipo, não quero mais, enfim. E aí a gente não fala sobre isso, e aí eu achei bem interessante o que você falou dessa educação, né?
que a educação não necessariamente é você pegar um livro lá e aprender, mas é você falar também sobre isso, né? Você conversar Uhum. sobre isso com outras pessoas. E aí, como você enxerga hoje no seu trabalho e as pessoas que chegam para você, essa questão do tabu? Em relação a gente, na verdade, a gente tem várias crenças limitantes, né. São crenças imputadas dentro da gente, pelo silêncio, por não poder falar desse tema, pelas instituições, pela forma que nós fomos educadas, eh, que a gente vai levando, carregando durante a vida, sabe, assim, entendeu? E aí, por exemplo, uma que eu trabalhei há pouco tempo foi a posição para gozar, né, assim, uma crença que uma cliente minha tinha, que ela só conseguia gozar numa posição X, então aquilo ali estava cristalizado na cabeça dela, né. E aí foi um trabalho que a gente foi fazendo de reentender o corpo dela, os pontos de prazer dela, como que ela podia se tocar de outra forma, como que ela podia transar de outra forma. Então, para ela sair um pouco daquela criança que ela só conseguia daquele jeito, e na verdade não, dá para conseguir de outras formas, né, mas foi um trabalho que a gente realizou juntas, sabe. Existem muitos tabus, assim, na nossa vivência sexual, né, assim, eh, e é interessante quando a gente começa a pensar neles, né, a contextualizar eles, assim, né. E um dos maiores, assim, é a posição do homem e da mulher, né, no mundo, né, enquanto seres que desejam, seres que são desejados, a gente, a partir dos nossos papéis sociais, a gente cria vários tabus, né, várias formas de colocar já para o outro que as coisas devem ser dessa forma. E não, vai funcionar, na verdade, de uma maneira muito mais individual, que vai fazer mais sentido para umas pessoas do que para outras, né. Uhum. E uma dos motivos da gente ter tantos tabus e tantas coisas assim, né, colocadas pra gente, que a gente só segue, só entende como se fosse uma verdade universal, é justamente essa falta de conversa, né, assim, que às vezes a gente não tem nem com as nossas amigas, né. Por aquilo que eu falei, que o sexo ele tá ainda nesse lugar de mistério, de uma coisa íntima, privada. E tudo bem, a gente tem intimidade, a gente tem privacidade, eu não tô falando pra todo mundo, falar sobre uma coisa se você não se sente à vontade, sabe. Mas, se é algo que é para te ajudar, é algo que dessa forma você vai se sentir mais, confiante, né, porque a informação ela tem esse poder de gerar mais confiança, autonomia, é importante a gente falar sobre isso, né. E ter profissionais qualificados, né, para também serem acolhedores dessa forma, o que a gente não tem muito hoje em dia, sabe. E também tem uma diferença interessante, e aí eu posso até fazer uma diferenciação, assim, da vivência que eu tô tendo aqui morando na Califórnia para a vivência no Brasil, que aqui, os americanos, em geral, eles são muito verbais, né. A primeira forma que eles se organizam é através da fala, sabe, assim. E aqui eles falam demais. Gente, assim, é uma coisa até que eu fico assim: "Caraca, tá bom, já deu", sabe. É. Já explicou demais. Assim, mas isso sou eu, Júlia, pessoa física, era pessoa, né, carioca, que foi criada no Rio de Janeiro com a forma, né, da gente lidar com a nossa sexualidade, que é aberta, mas não é tão verbal, entende, né. Então ainda Sim. tem isso, a gente ainda tem, no Brasil, comparado com aqui, os brasileiros são vistos como, seres muito sexuais, né, muito ativos comparados com a galera daqui, né. Isso é um olhar deles, nem é um olhar meu não, tá, gente. Mas a gente não fala sobre isso, a gente faz, mas a gente não fala. Eu achei muito interessante isso que você colocou, e aí eu queria saber de você, assim, se você acha que aqui no Brasil, enfim, não sei exatamente onde, como que isso começou, mas enfim, acho que não importa. Mas se a gente está num lado mais performático, não performático no sentido, não exatamente na parte negativa, né, de só se preocupar com performance, mas de tipo, não, a gente tem que ir lá e fazer, e vamos transar, mas a gente tem essa dificuldade com a conversa, que às vezes é uma situação muito mais íntima e que pede muito mais vulnerabilidade do que o ato em si, né. Total. Porque a conversa, ela quando você tem uma conversa prévia com alguém, você tá abrindo um espaço para existir um não, né, para existir um: "Ah, não, não é minha praia não". Um Ou: "Ai, julgamento. nossa", ou: "Ai, nossa, nossa, que estranho". Ou tipo,
Ou então algo assim, acho melhor a gente não sair. Então, assim, eu acho que as pessoas têm muito medo de se expor, né? De expor essas vulnerabilidades, expor as suas fantasias previamente, né? E existe uma negativa da outra parte. Isso eu vejo de forma casual, e eu também vejo muito nos relacionamentos. Na verdade, uma das coisas que a gente mais trabalha com os casais é essa questão do diálogo, né? Do você entender que a outra parte, ela não tem uma bola de cristal, então você tem que falar sobre os seus desejos e suas vontades com a outra parte e para pensar em como vocês vão adequar aquilo para o relacionamento de vocês, para o acordo de vocês, né? E existe uma dificuldade enorme, mas por esse medo de ser julgado, de não ser compreendido, de receber um não, de ser, né, tipo assim, ai, nossa, que loucura, que estranho e tudo mais, não quero fazer, né? Então, criar um ambiente seguro para isso é muito importante, né? E aqui eles têm essa prática de falar muito abertamente, assim, do que eles querem, né? Porque eles têm essa formação aqui. Eu estava conversando com um Uber esses dias, e aí ele falou assim, nossa, você tá muito cheirosa. Aí eu falei, sim, a gente começou a conversar por causa disso. Porque outro hábito que eles não têm aqui é de usar muito perfume, né? Então, assim, eles já veem que é uma pessoa que não é americana. E aí a gente começou a conversar, e aí eu falei que eu era educadora sexual, que eu estava aqui trabalhando e tudo mais. E aí ele falou assim: ai, como que é a educação sexual no Brasil? Aí eu falei, não é, não Não tem uma existe. educação formal. Aí ele, vocês não assistem aqueles vídeos? Aí eu falei, que vídeos? Aí eles falaram pra mim, ele falou pra mim que eles assistem uns vídeos quando eles são crianças, assim, tipo, assim, bem novinhos, do tio tarado. Que é basicamente assim, eles são ensinados na escola, sabe, a entender o que que é um assédio de uma pessoa adulta. Só que tem uns vídeos, assim, bem cursinhos de inglês, sabe? Aqueles vídeos bem ai, bem cômicos. Cômicos não, né? Assim, muito exagerados, né? Assim, e aí ele falou que eles aprendem sobre autonomia, sobre assim, o corpo deles, sobre como que o corpo deles é uma coisa íntima, que eles podem fazer dentro de casa. Eu tô falando assim, de uma escola, gente, uma escola Sim. pública, né? Não é uma escola específica, né? E faz parte da formação aqui isso, né? Uma coisa que a gente não fala no Brasil, sabe? Então, eu acho que desde muito novinhos, eles aprendem a falar sobre os corpos deles, assim, no sentido de, isso aqui é meu corpo, isso aqui me pertence, você não pode tocar, eu não quero ser tocado, eu não quero ser invadido. Tem uma questão aqui muito grande com a privacidade, com as suas escolhas e tudo mais, né? É muito respeitado nesse sentido, né? E isso acaba desaguando na sexualidade. É engraçado, né? O quanto a gente não conversa sobre isso, não tem essa educação sexual, e aí vai aprendendo meio que na prática, meio que as coisas vão acontecendo, e aí a gente não fala, é meio que parece que é um ciclo, né? Que aí você não aprende nada, aí você vai aprender na prática, mas aí você não conversa nem com as suas amigas, nem com o seu parceiro, então você não aprende muita coisa do que você já imagina que é o certo, ou do que os, os pornôs, né, mostram aí o que seria o certo. Então, a gente precisa conversar sobre isso, né? Que bom que a gente está tendo esse espaço para a gente poder É começar, verdade. né? Total, gente. Não existe como eu falei, não existe uma educação sexual formal. Então, assim, nossas avós não tiveram isso, nossas mães não tiveram isso, muito possivelmente nós não tivessem, tirando eu, né, que me especializei nisso, mas possivelmente vocês também não tiveram isso de uma maneira assim, não que vocês não procurem por isso. Tipo, da mesma maneira que a gente aprende história, geografia, matemática, né, de uma maneira gradual, dentro de um método de ensino, né, a sexualidade, a educação sexual, ela também trabalha da mesma forma, né? A gente tem parâmetros para ensinar uma criança de 5 anos e outros parâmetros para ensinar um adolescente de 15. E é uma educação construtiva também, né? Que vai sendo de forma gradual, abordando temas que, novamente, não são só sobre sexo. A gente tem uma gama de outros temas extremamente importantes para abordar, que são fundadores, assim, por exemplo, da nossa autoestima, da nossa confiança, da nossa autonomia, né? Da nossa independência. É, a gente fala muito sobre. Eu falo muito assim, eu trabalho muito mais com mulheres do que com casais, né? Então, uma das coisas que eu vejo mais dificuldade nas mulheres é nessa capacidade delas entenderem o que elas querem de verdade, na capacidade delas dizerem que não querem. Então, assim, a gente não é ensinado durante a vida toda
a olhar para os nossos desejos e nossas vontades de uma maneira aberta e acolhedora, assim, no sentido de, eu gosto de ser tocada aqui. Isso é bom para mim e isso aqui eu não gosto. Não, o que que a gente aprende? Eu vou falar pra ele que eu gosto de ser tocada aqui, porque é gostoso pra ele, vai ser gostoso pra mim, porque é assim que a gente aprende, gente, sabe? Nossa sexualidade é muito pautada em agradar o outro, sabe? Assim, dar Uhum. prazer pro outro, né? Assim, tipo, aprenda 10 dicas para deixar o seu homem louco na cama. Tenha o boquete perfeito, né? Assim, faça a sentada XYZ. Gente, vocês falaram de performance, né? Eu acho que performar é legal, é divertido. Não tô falando que é ruim, não, sabe? Assim, de forma alguma, se você quiser ali encarnar a circência do sexo, um dia como uma brincadeira, como uma coisa que você gosta de entrar nesse personagem, porque te dá mais prazer, show, maravilhoso, sabe? Isso não é um problema, sabe? Agora, colocar o teu prazer como um segundo plano para desempenhar uma performance que eu acho questionável, sabe? Assim, numa coisa só de agradar, né? Só Uhum. agradar o outro. E existe uma diferença interessante quando a gente fala assim, eu faço para agradar, né? E aí aquilo se torna uma tarefa, uma obrigação, mas você faz aquilo para meio que gerar uma manutenção no relacionamento de vocês. Tipo, se eu não fizer, ele vai procurar fora, né? Aham. Isso é uma situação que sempre, né, sempre vem, né, pra gente. Ou, se a gente não transar, nosso relacionamento vai desandar, então eu tenho que transar. Ou, porque eu tenho que manter como é que era lá no começo. Então, assim, sempre essa responsabilidade, essa culpa vindo pra mulher, né? E aí existe essa questão de fazer pra agradar, que não é bacana, que não é muito saudável. E existe também uma coisa diferente, que aí é interessante a gente olhar pra dentro e pensar sobre isso, no prazer que a gente tem em ver o outro sentir prazer. Porque Sim, por si só, isso sim já é satisfatório pra gente, né? Então a gente tá desempenhando alguma coisa, porque a gente tem mó tesão em ver, caraca, a outra parte ali gozando, a outra parte ali com muito tesão. Aquilo é satisfatório pra gente, de verdade. Então, assim, às vezes a gente vê também mulheres que querem se aprimorar. Que querem aprender mais sobre o corpo do outro, querem aprender mais sobre si e querem aprender técnicas para, tipo, melhorar o desempenho delas sexual. Isso tá tudo bem, sabe? Se é uma coisa que você tem de fato prazer e realização naquilo. E você não tá fazendo só pra segurar o teu marido ou tua esposa, entende? Sim. Então, assim, é uma diferenciação importante, porque hoje a gente vê na internet muito 8 ou 80, né? Tipo, não faço nada porque não merece, porque eu não quero, porque dananã. Ou então, não, eu tenho que fazer tudo pra agradar, pra performar, pra manter o meu relacionamento feliz, sabe? Enquanto a gente consegue encontrar um equilíbrio entre as duas coisas a partir de uma autonomia mesmo. E eu já tem ouvi muitos um. discursos só para finalizar aqui, eu já ouvi muitos discursos que falam assim, tipo, a mulher fala, eu gozei e pronto. Justamente entrando esse outro ponto, né? Então, beleza, a gente quer fugir disso e aí a gente tá igual. Então a gente não tá A tendo gente, uma troca É, a gente gostosa, né? tende a querer. Aí a gente entra numa coisa como se o sexo fosse uma competição, né? De quem se importa menos sim, e até com o algo outro, né? burocrático, né? Dependendo. E tem um ponto que você trouxe que eu acho que acaba virando uma bola de neve com relação a isso, né? Que, eu quero fazer tal coisa, eu não gosto muito, mas é para agradar o meu parceiro. Só que isso não é comunicado. Então a gente está fazendo, eu finjo que eu tô tendo muito prazer, ele se empolga, porque acha, fala, nossa, eu tô sendo incrível, porque olha como ela tá gostando, ela adora isso daí. Ele não sabe, e eu continuo fazendo, né? Então, assim, fica todo mundo bem enganado. Ele acha que tá arrasando, que tá incrível. Ela, ele acha que, né, que ele sente mais tesão porque acha que ela tá tendo prazer e ela não tá. E isso vai virando uma bola de neve de que ela cada vez mais vai performar só para que ele seja feliz. Ele tá sendo feliz, entre outros motivos, porque ele acha que ela tá gostando, né? Não tá bom para ninguém, na verdade. Isso é bem comum. Esse ciclo, né, É. gente? Porque é justamente pela essa falta de feedback que as pessoas dão e por esse lugar que a mulher ainda acha que tem que ocupar de só agradar a outra parte, sabe? Assim, de só estar ali na função de estar agradando e ter que gostar disso, né? Assim,
ter que satisfazer com isso, sabe? Então é realmente uma coisa que isso se resolve naquilo que eu falei pra vocês sobre o diálogo, né? A gente tem que conversar, a gente tem que dar feedback, a gente tem que realmente buscar coisas que funcionem para ambos, né? Não quer dizer que você vai só fazer sempre tudo que você mais ama, né? A gente não faz isso nem na nossa vida adulta, né? Sim, Assim, tipo, Sim, e tudo bem, mas assim, às vezes uma posição você não gosta tanto, mas seu parceiro adora, e aí você vai fazer, né? Desde que não seja algo que te fira, sabe? Assim, algo que você não goste, né? Assim, existe a diferença também de, eu não quero, não tô muito afim, ou então algo assim que é tão perturbador a ponto de você se sentir mal depois, sabe? Assim. E aí é bacana a gente também criar, eu acho mais interessante o trabalho de casal, é a gente criar estratégias criativas, né? Que funcionem para os dois, sabe? Porque dá, gente. Assim, dá pra gente chegar num comum acordo que vai funcionar, sabe? Não existe esse mito da espontaneidade, da química, ai, não, porque se for para ser, a gente vai encontrar uma pessoa que vai gostar exatamente das mesmas na coisas hora. aham. na hora que você quiser, né? Na hora que você tá afim, na hora que você tá com tesão, ah, e ela vai aceitar tudo e ela vai querer tudo, porque ela vai estar tão dentro da sua fantasia quanto você. Como que isso vai acontecer se isso não é comunicado? Se isso não é falado, assim, isso pode acontecer de uma maneira mágica, uma vez, duas vezes, cinco vezes no relacionamento de vocês, tudo bem. Mas no dia a dia, na rotina, isso não é a realidade, né? E a gente tem que aprender a lidar com essa frustração de que as fantasias, elas são para ser vividas, mas elas têm que ser comunicadas, né? Elas têm que ser entendidas. E, assim, e eu falo de fantasias, mas a gente está trabalhando aí no campo das expectativas também, né? E aí, por mais que você conheça profundamente a outra parte e ela te conheça, vocês são duas pessoas que estão mudando, né? Que bom, né? E que bom que a gente muda, sabe? Assim, porque a gente não... Imagina você ser casado com a pessoa idêntica há 20 anos, gente. Olha que insuportável Sim, idêntica, assim, sim. que não muda nada, 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 nada. E que você também não muda, assim, vocês dois estão parados no tempo. Vocês conseguem me falar alguma coisa mais tediosa do que isso? Felipe. Completamente. Pois é. E o tédio, ele é justamente o contrário do desejo, né? O desejo, ele precisa de novidade, qualquer que seja ela. Sim, muito bom. E aí, assim, eu acho que você falou muito da comunicação, né? Você trouxe muito essa questão da comunicação para a gente melhorar o sexo entre o casal. Mas eu acho também, aí, falando um pouco da minha experiência, até, eu acho que é muito tomar consciência sobre nós mesmas, né? Então, o que, que dá prazer pra gente, o que, que a gente gosta. Fala pra gente um pouquinho como tomar essa consciência, né? Além de pensar no parceiro, conversar com o parceiro, enfim. Então, a gente tem que entender que a nossa sexualidade, ela se desenvolve primeiro de uma maneira individual, né? Então, todos nós temos uma sexualidade, né? E quando a gente vai falar mais sobre essa parte de prazer, satisfação, negociação sexual, ela também tem que começar na gente, né? Então, a gente tem que começar a entender o que que a gente curte e o que que a gente não curte. E aí eu faço um exercício bem amplo, né? Porque se eu, para muitas, quase todas, pessoas que eu atendi, se eu falar assim, tá, me lista aí as suas cinco maiores fantasias sexuais, né? E muitas delas não vão saber listar, assim, não vai saber ali na hora e tudo bem, tá? Isso é comum, tá? Ali na hora de. Vocês estão pensando aí, né? Mais cinco. Claro. Sim. Então, assim, é muito comum na hora, assim, do atendimento, ela não, ela tá preparada para falar sobre o que deixa ela mal, sobre o que as coisas, as dificuldades dela. Então, assim, acho que quando eu falo sobre, tá, agora vamos pensar sobre prazer, sobre o que você gosta, acho que ela, geralmente, acho não, essa é a verdade, as pessoas não estão preparadas para falar sobre isso, né? E aí eu falo, eu dou esse dever de casa, né? Assim, eu falei, olha, vai lá, escreve as suas cinco maiores fantasias. E quando eu falo fantasia sexual, não precisa ser uma coisa assim, uau, Circo de Soleil, sabe? Às vezes, a sua maior fantasia sexual é ser chupada até você gozar, com tranquilidade, sabe? Assim, sem pressão sem ninguém ali pra te perturbar, sabe? Assim, sem aquela coisa de, ai meu Deus, tô demorando muito, né? Então, assim, se sentir bem o suficiente pra conseguir, por exemplo, chegar ao orgasmo dessa forma. Ou encontrar uma pessoa boa o suficiente, né? Também tem isso, né? Tipo, que entenda a forma que você gosta ali de ser estimulada, né? Então, assim, essa pode ser uma fantasia. Uma fantasia pode ser, tipo,
fazer sexo no carro, gente, sabe? Assim, não precisa ser uma coisa tão, né, fantasiosa, tão complexa. Algumas são bastante, né? Eu já tive pessoas que eu atendi que vieram assim, cara, na sessão seguinte com detalhes, assim, realmente, assim, é quase uma fanfic, né? Assim, né? Uma história mesmo que eu achei incrível, né? Porque esse é o segundo passo, né? Quando a pessoa tem uma dificuldade para fantasiar, eu peço para começar a falar um pouco sobre. Primeiro listar, né? Depois a gente. Então tá, então se fosse tipo, em detalhes, como é que seria? E aí, quando a gente vai pensando nos detalhes, a gente vai pensando no quê? No que realmente excita a gente. Sabe assim? E às vezes é um contexto, é um cheiro, é uma forma de ser tocada, é uma intensidade, é um ritmo específico, sabe? E tudo isso parte dessa autorreflexão de coisas que você já passou ou que você tem curiosidade de experimentar, sabe? Então, assim, esse se dar conta passa primeiro muito nesse lugar, assim, de pensar no que te dá prazer, de verdade, sabe? Assim, se não existisse a opinião alheia, se não existe outro, o que que dá te dá prazer de verdade, sexualmente falando? Ou então, o que que tem ali, o que que você tem vontade de explorar? O que você tem vontade de experimentar? Por mais louco, tá? Tipo assim, né? Bem entre aspas. Por mais louco que seja, assim, né? Se você estivesse num lugar, assim, que você pudesse falar sem julgamento nenhum, o que que você podia, o que que você falaria, o que que você pediria, né? Então, assim, se dá conta disso. Num segundo momento, né? E aí a gente também fala muito sobre limites, né? Sobre coisas que você não quer experimentar, né? Então, assim, é quase se fosse uma lista. É a lista dos sims, a lista dos nãos, e aí tem a lista do meio, que é a lista do talvez, sabe? Assim, de coisas que talvez, dependendo se o sol tiver assim, se eu tiver de bom humor, talvez eu curta experimentar, né? E aí, junto com esse exercício, eu também dou uma lista, né, com várias ideias, assim, várias fantasias, que não se esgota, né? Uma lista bem grande, mas que já dá um repertório, né? Assim, porque a gente não consegue pensar e falar ou refletir sobre coisas que a gente não conhece, né? E aí entra nesse coisa do branco, né? Tipo, ai, não sei quais são as minhas fantasias, não sei o que eu quero experimentar, eu não faço ideia. Então eu dou essa guia, né? Que é como se fosse uma guia de repertório sexual de coisas mais comuns, assim, né? Mas que também não se esgotam ali, que você pode pensar sobre isso, sabe? Outra forma também, é se você é uma mulher que é cíclica, né? Ou seja, você não toma nenhum tipo de anticoncepcional, é muito importante você entender sobre o seu ciclo menstrual, sabe? Porque a gente muda demais, assim, né? Assim, na questão de iniciativa, na questão de prazer, na questão de sensibilidade. Então, entenda que vai ter ali períodos do mês que você não vai estar afim. E vai ter períodos do mês que você vai estar super afim. E não é porque você estava melhor ou estava pior. É porque faz parte dessa ciclagem para muitas mulheres, entendeu? Tipo, então isso faz parte também de um entendimento de quem você é, né? De como a sua sexualidade funciona. Da mesma forma, quem toma antidepressivo, quem toma anticoncepcional, ou outro tipo de medicações, você vai ter um olhar para sua sexualidade um pouco diferente, né? Dependendo do momento que você vai estar. Então é bacana você também ter um acompanhamento e você poder falar sobre isso com a pessoa que está te acompanhando, sabe? Porque realmente, por exemplo, o uso do antidepressivo, em alguns casos, ele atrapalha demais a libido e a sensibilidade, sabe? Então você tem que se redescobrir como essa pessoa para continuar sentindo prazer, para continuar sentindo satisfação desse jeito atual, sabe? Não se referenciando ali no passado em como é que era, ou como você acha que era, né? Ainda tem isso, né? Na Uhum. verdade, não é o que era, né? É o que você acha que era, porque a gente sempre acha que no passado, né? Quando é uma experiência positiva, a gente perdeu demais, assim, a gente mudou muito, né? Ai, tá péssimo. E na verdade não tá, sabe? Assim, muitas vezes não tá péssimo, Aham. né? Tá só diferente, sabe? Assim, só que a gente tem essa tendência de lidar com a perda dessa forma. É, a conversa e a comunicação, a gente pode falar até que isso tem a ver com o outro, mas tem muito a ver com a gente. E quando a gente começa a conseguir negociar, a ser o que a gente chama de assertivo sexual, a gente se orgulha muito da gente, da nossa capacidade de falar, de tipo, tem uma palavra aqui que é ótima, assim, que é advocate, né? Que é tipo assim, falar pela gente, assim, tipo, nos defender, né? Advocar por nós mesmas, né? Tipo, é tipo assim.
É você ser capaz de defender as tuas bandeiras, sabe? A tua vontade e o teu prazer. Então, assim, a partir do momento que a gente estabelece uma comunicação, que a gente é entendida, que a gente consegue falar disso de uma forma um pouquinho mais aberta, no seu ritmo, no seu tempo, isso volta pra gente em um ganho de autoestima e autonomia também, sabe? Em fazer o outro te entender, sabe? Então, existe também esse trabalho de você conseguir se comunicar, se colocar e ser entendida. E também ter essa certeza que você vai ser respeitada, né, nas suas escolhas. Sim. Acho que essa parte é muito importante, né? Além da questão do medo do julgamento, da negativa, tem o medo da não validação, né? Quando a gente não Total. tem tanta segurança, tanta autoconfiança, às vezes é difícil a gente bancar o que a gente está dizendo se o outro não validar. E tem um Uhum. ponto também que você falou, que era como a gente acha que era, como que a gente acha que, enfim, que era pra gente antes. Acho que tem um ponto também que acho que ainda pega muito para as mulheres, que é como a gente acha que deveria ser, como a gente acha que Uhum. deveria estar. Principalmente, né, quando a gente, nos casos de mulheres que têm pouco vocabulário, que não conhece muito sobre si e que tá talvez num relacionamento um pouco mais tóxico, que o cara, porque o homem assim é mais, não vou falar que ele tem mais libido, só que muitas vezes é um botãozinho, né? Tipo, pouco, às vezes pouco estímulo, não quero generalizar, né, que hoje a gente sabe é um pouco diferente, mas pouco estímulo ele já acorda, já tá afim, já tá lá. E muitas mulheres ainda se comparam achando que deveria ser assim, que eu deveria estar disponível quando o meu marido quer, eu que deveria ter a mesma libido que ele tem, que o meu parceiro, que a minha parceira. E não é bem assim, né? É aquilo que você falou, como funciona pra gente. Ainda mais para nós Uhum. mulheres que, meu, tem a pressão do dia a dia, tem a carreira, tem a dupla, tripla jornada. Às vezes a gente está muito cansada, então não funciona da mesma forma, né? Em geral, não funciona. Eu já tive casos ao contrário, tá? Que a mulher tinha muito mais libido que o parceiro. Isso Uhum. também acontece. É importante falar sobre isso, tá, Sim, gente? sim. Porque óbvio que a gente tá trabalhando num geralzão, né? Mas tá naquilo de ideias que são colocadas pra gente, né? Mas existe o contrário, e é comum também, né? Não tanto quanto a mulher ter menos libido. A gente tá falando ter menos libido, mas não é bem isso, tá? Assim, Entre ter aspas, menos né? libido é bem entre aspas, sabe? Porque você não tem como falar que uma mulher tá com ausência de libido de uma maneira tão superficial, sabe? Enquanto que existem vários fatores que sim têm influência, né? A divisão de tarefas doméstica é um dos maiores, né? De forma geral, sabe? É, e também tem uma questão importante, gente, que assim, a gente precisa de tempo, né? Os homens, a gente tem essa estrutura pensando assim, porque o homem é só ver um negócio e tal. Mas por que que é dessa forma, né? Por que que a gente tem essa ideia que o homem, ele é um ser totalmente visual, né? A gente pode ter, sim, um embasamento até biológico, histórico nisso, né? Assim, em relação ao macho e tudo mais, mas isso não é um definidor, tá? Porque nós somos seres biopsicossociais, né? Então a gente não é só bio, a gente não é só psico, a gente não é só social, a gente é o conjunto de tudo, tá? Então não é só isso que justifica, não é só a parte biológica. Mas culturalmente, o homem, e aí você até falou sobre pornografia, ele é incentivado a assistir muitas cenas sexuais. Desde muito novo ele tem acesso a isso, né? Então a maneira que ele entende como um gatilho de ativar o desejo dele é visual. É o visual que interessa pra ele, sabe? Assim, porque é assim que ele foi ensinado, gente. Talvez se Ele tá nós, desde acostumado, né? novinhas, É. talvez se a gente, desde novinha, tivesse ali, passando a mão na pepeca, vendo pornô, desde muito nova, a gente talvez tivesse uma reação bem parecida, né? Que era só te passar um pouquinho assim que já daria tesão, né? Só que não, a mulher, ela tem a culpa, a vergonha, não toca aí, né? Tira a mão da pepeca, entendeu? Assim, então, enquanto que o homem tá ali super se divertindo com o pênis dele a vida toda, é porque é gostoso. A verdade é essa, gente. É porque é bom. Se tocar é bom pra caramba, né? Então, o menino, ele é muito estimulado a isso, mas por que que ele é estimulado? Porque ele tem que aprender a mexer no pênis pra no futuro saber usar. Porque Aham. também espera-se dele essa performance, né? Assim, né? Espera-se dele que ele seja um super, né, amante quando ele for mais velho, né? Que ele não tenha problemas de ereção, que ele não fique nervoso, que ele seja confiante, que ele use camisinha,
Então, assim, existem várias demandas para o homem também, né? Que desde muito novo ele é educado a ter uma relação muito próxima com o pênis dele, sabe? Assim, muito, né? É como se fosse a própria pessoa. Tanto que tem essa coisa, pensa com a cabeça de baixo, né? Então, é como se fosse o cérebro dele, gente. Vocês já pensaram, pra pensar nisso? Então, assim, é uma relação muito próxima e muito colocada no pedestal, sabe? Assim, então, desde muito novo, ele tem essa relação, a manipulação é muito intensa. Então, ele tá muito educado com ele mesmo a como se excitar, sabe? E essa educação, às vezes, ela tá muito rígida, né? Porque a gente tem vários homens, por exemplo, que não conseguem gozar com os parceiros com a masturbação. Porque eles só conseguem gozar de um jeito específico que eles desenvolveram aí anos e anos e anos, esse, né? Se a forma que eles se tocam vendo pornô, às vezes, ou então a forma que eles se tocam. E quando eles vão ter essa experiência com a parceira, é diferente. Primeiro que a gente não tem pênis para treinar, né? Então a gente não vai saber fazer exatamente como ele faz, né? Segundo que a gente também não é a pessoa que a gente está, né, fazendo. Então, é, é um estímulo muito diferente, né? Que aí a gente vai realmente se adaptando, né? Aproveitando. Igual a minha paciente que tinha um problema lá de achar que só gozava de um jeito, eu também já tive pacientes que trabalhavam com essa questão de não conseguir gozar com o parceiro, sabe? Assim, que não conseguiam esse estímulo diferente, né? Então, o homem, ele tem uma outra educação, né? Ele é construído socialmente de outra forma, com outros tipos de estímulo. Enquanto as mulheres, elas geralmente os estímulos das mulheres eles são negativos, né? Vergonha, o tabu, o tira-mão, ou não se toca, ou tipo, isso não é coisa de menina. Ou então, você não pode sentir prazer. Ou, isso é só quando você for mais velha, entendeu? Então, tem essa vergonha muito imputada, assim, tá? É, então, além disso, né? Então, além dessa construção diferente, né, durante toda a nossa vida, chega na nossa vida adulta, as pessoas esperam que as mulheres, né, estejam super disponíveis, queiram agradar, estejam ali com vontade. E aí agora eu tenho uma professora que ela é fantástica, né? Ela fala muito sobre isso, que a mulher ela saiu desse lugar do do objeto de desejo, né? De ser só ficar ali na cama e agradar e, tipo assim, dar prazer pro outro. E agora ela tem que ser uma super mulher, super sexual, saber tudo, saber fazer tudo, saber como que ela goza, como ela Super não goza, empoderada. super empoderada e não depender de homem pra nada. E, então, assim, é interessante como a nossa sociedade ela trabalha muito nos extremos, né? Assim, e aí a gente Sim. tem que se encontrar ali dentro do que faz sentido pra gente, né? Então, também você não precisa ser essa super mulher, sabe? E mãe, e empresária, e, enfim, e dona do seu próprio nariz, e não dependente emocional, e, enfim, tem, não dependente emocional, financeira, relacional, tudo, né? E, enfim, é, a gente tem que encontrar o equilíbrio pra ninguém surtar, sabe? Assim, pra realmente a gente ver o que que a gente tem vontade, né? Até porque uma coisa que também é interessante é falar sobre frequência sexual, né? A frequência sexual, ela vai variar muito de casal para casal, né? Tem cada casal vai ter uma frequência ideal que vai nutrir o relacionamento deles, né? E essa frequência pode ser, tem casal que transa todo dia, tá bom? Tem casal que vai transar uma vez por semana, uma vez por mês, mas vai se satisfazer sexualmente de outras formas, né? Vai nutrir a sua sexualidade em casal, né, de outras formas, né? E aí também entra muito num papo, gente, de desconstruir a ideia de sexo que a gente tem, né? Aquele roteirinho, né? Que começa a beijar, aí bota a mão aqui, aí sexo oral em um, sexo oral em outro, penetração, aí espero que todos os dois gozem, e acabou e dorme Sim. antes de dormir, né? Naquele horário antes de dormir, que é o pior horário pra muitas pessoas fazer sexo, né? Porque o horário antes de dormir você tá exausto, você só quer dormir. Você tá tipo assim, você teve um dia de 20 horas, né? Você tá chateada, estressada, cansada, exausta, ou você só quer, tipo, ler um livro, dormir. E aí você tem que transar, porque é o horário que dá, né? Tem essa questão dos tabus que a gente falou, essa falta de consciência do nosso corpo que a gente falou também, que você citou tão bem algumas coisas que a gente pode trabalhar. É, falando com algumas pessoas, isso é antigamente, eu queria saber de você como que é hoje. Muitas mulheres, por tudo isso que a gente falou, até tinham um discurso de que não gostavam de sexo. Então, só faziam mesmo porque, enfim, achavam que era obrigação, já que são casadas. E aí eu fiquei curiosa, assim, para saber de você se isso ainda é frequente, se isso acontece, porque eu acho que hoje em dia a gente
tá falando mais sobre isso, ainda é um tabu, mas a gente tá melhor do que antes. Mas eu lembro de ouvir muito, assim, de pessoas próximas esse discurso, e muitas mulheres cansadas, enfim. Então, ainda, infelizmente, é uma realidade que está mudando, tá? Mas, assim, eu tenho um caso, não foi uma pessoa que eu acompanhei, foi uma coisa que apareceu num trabalho que a gente faz de casos, assim, né? Bem interessante sobre isso, só para vocês entenderem sobre. Óbvio que você pode não gostar de sexo, tá? Primeiro que existe essa opção, Sim, a gente tem que sim, validar essa opção, que existem pessoas que sim, não gostam de sexo, tá? sim, E tudo bem, se for esse o caso, tá? Não é um trauma, não é porque não se satisfaz, não é porque não sabe se comunicar, não é porque tem uma vergonha muito Sim. paralisante, tá? Primeiro de tudo, é importante validar esse lugar. Mas existe também pessoas que passam a vida inteira em relacionamentos péssimos para elas, por N motivos, tá? E quando termina, descobre-se que gosta muito de sexo, o né? novo E mundo. é um novo mundo. E eu acompanhei um caso desse através de uma colega, na verdade, que era ela que estava atendendo, nem era no Rio, e que ela falou que chegou para ela uma senhora, né, que era viúva, que tinha acabado de se tornar viúva, e que essa minha colega, ela é psicoterapeuta, né? E aí ela estava atendendo, enfim, trabalhando, até que surgiu a pauta sexualidade. Por isso que essa nossa colega, ela entrou nesse grupo, porque a gente debate casos. E aí ela falou assim, gente, aí eu não sei o que lidar, não sei como fazer, enfim. E aí a gente foi conversando sobre isso. E a questão toda ela buscou a psicóloga para lidar com o luto de ter perdido o marido. Mas foi indo muito bem, sabe assim? Só que assim, no final das contas, no problema não, o luto não foi um problema, assim, óbvio, né, que trabalhou, que elas usaram ali, fizeram um trabalho nesse sentido, mas ela foi se descobrindo, aí ela conseguiu, ela se conectou com outra pessoa, começou a namorar, um cara mais velho, igual ela e tudo mais, e descobriu que gostava de sexo, com 70 anos, entendeu, gente? Então, Que assim, não tem triste, muito mas essa que coisa bom que ela triste, descobriu, mas né? que bom. Que É, triste que é aos 70, eu mas que bom que ela descobriu, né? Exato. E aí ela começou, aí ela tinha já essa conexão com a psicóloga, né? De confiança, de falar sobre as vulnerabilidades. Com quem ela ia conversar, gente? Entende? Com quem Sim, uma mulher, uma senhora de 70 anos, né? Assim, com quem ela vai conversar sobre isso, sobre prazer? sim. Com a filha dela, com a neta? Entende? Deveria poder, né? Ela poderia, né? Ela deveria ter essa possibilidade, né? Mas ela não tinha com quem conversar. E a pessoa com quem ela tinha ali uma confiança, uma relação de troca, de confiança e tal, era com a psicóloga, que estava super interessada também, porque ela, né, fosse muito feliz, a verdade é essa, né? Então ela estava super, né, querendo que isso se desenvolvesse na vida dela, né? Então, é importante também a gente entender que não existe uma linha de chegada, sabe? Assim, sabe? Tipo, que a nossa sexualidade, ela vai, óbvio é óbvio que a vida sexual dessa senhora, ela não é igual de uma menina de 15 anos, 20 anos, de uma mulher de 30, de uma mulher de 40. A gente vai ter mudanças, importantes durante nosso amadurecimento, durante nosso desenvolvimento, mas a sexualidade, ela vai poder sempre ser experimentada se isso for um desejo seu, né? Se for uma Sim. escolha sua, sabe? Então, muitas vezes a gente tem relacionamentos que nós não somos compatíveis, sabe? Assim, na verdade, não é. E, não é, e nenhum dos dois ele tem problema, sabe? Assim, não é que seja um problema. É que às Só vezes não o rola. relacionamento não funciona. Não funciona. A gente tem. Existe um descompasso muito grande sexual. E aí, nesse caso, quando isso chega pra alguém, né? A gente tem várias formas de trabalhar isso, né? Mas, ou a gente tem, ou tem casais, por exemplo, que dentro desse descompasso vem como uma das soluções abrir o relacionamento, né? Isso é uma opção, né? E para alguns funcionam, para outros é catastrófico, né? Vou ser bastante sincera com vocês, sabe? Assim, Sim. é, para outras pessoas, esse descompasso, uma das partes acaba falando assim, ah, não, tudo bem, sem ter sexo, ou as duas partes resolvem não ter mais sexo. E isso, às vezes, pode parecer trágico, mas às vezes é uma grande
libertação, sabe? Assim, não existir mais essa tarefa, Pressão. Cobrança. obrigação, exato, entendeu? Naquele relacionamento aquilo vai funcionar. E não é a gente aqui de fora que vai falar, ai, nossa, não, nada a ver. Ai, porque vocês deviam se separar, ou vocês deviam se empenhar mais. Tem pessoas que fazem essa escolha, e se for uma escolha que a pessoa fez, ela tá satisfeita, ela tá feliz com essa escolha, e a vida dela tá muito melhor com essa escolha, gente. Não é a gente que vai falar que tá errado, entendeu? Que tá errado, que é ruim, que podia ser melhor. Porque é o que vocês começaram falando, a gente acha sempre que era melhor, que era isso, que era aquilo. Não, de repente, pra ela, o melhor agora é isso, sabe? E tem casais que conseguem se entender, né? E conseguem realmente se reentender, se repactuar, né? Várias coisas. E colocar o sexo num papel de prioridade, né? E aí a gente tem que entender que naquilo que eu falei do mito da espontaneidade, né? Se nós a gente está num relacionamento, já tem bastante tempo que a gente está junto, e a gente tem uma rotina enlouquecedora, como todos os adultos temos, né? Se a gente não é herdeiro, né? A gente tem uma rotina bem puxada, todo mundo geralmente tem. E a gente está compartilhando uma casa, várias tarefas, a gente tem filhos, a gente, enfim, tem várias outros fatores. Se a gente não coloca o sexo como uma prioridade, isso tem que ser falado, né? Se a gente chega assim pro parceiro, olha, é importante pra mim ter sexo, sabe? É importante pra mim ter um momento de intimidade com você. E aí não precisa ser o sexo roteiro que eu falei, mas pode ser outras formas, né? É, se a gente não coloca isso como uma prioridade no nosso relacionamento, a tendência é que ele não aconteça, tá? Sim. A tendência é essa, é que com o tempo a gente vai ficando tão cansado, tão saturado, que a gente não vai transar, ou a gente não vai ter esse momento de intimidade, sabe? Se isso não for colocado e priorizado, né? E aí tem várias formas de priorizar isso, né? Assim, você pode ter o dia do casal, né? Assim, eu amo como as pessoas têm terror do dia do casal. Fala assim, ai, credo, Júlia, eu vou ter que marcar pra transar. Vai ser ficar muito forçado, É mas melhor do que tipo, não transar, né? Ai, é, ai, que horror! Não, não, isso é a pessoa que chega pra mim falando que não está transando. Ai, não quero, entendeu? Tipo, entra naquilo de ah, como deveria ser, né? é o mito da espontaneidade, né? Ai, nossa, mas vou ter que marcar pra transar. Não é, e aí não é marcar para transar, é marcar um dia da semana que você vai estar ali para a tua outra, para o teu parceiro, para o teu Pra se conectar, parceiro, para o teu né? parceiro. E pode rolar ou não. Tá? Assim, não é que tem que rolar, é o único dia que vocês têm pra transar, sabe? É tipo, realmente parar, tirar o celular de perto, né? Que é uma praga hoje em dia o celular nos relacionamentos, né? No nosso desenvolvimento. É, tirar o celular de perto e fazer algo olhando, ficando com o teu parceiro, sabe? E aí, daí, isso pode sim criar um contexto, criar uma vontade de vocês estarem mais juntos intimamente, entendeu? Ô, Ju, só dando um passo atrás, acho muito importante tudo isso que trouxe até agora. Mas voltando um pouquinho, né, saindo um pouco desse contexto do casal, da relação, tem um termo, né, que eu vi no seu Instagram que eu gosto muito que você usa, que é ser protagonista da sua vida sexual. E eu acho que é importante a gente falar mais sobre isso, né? Eu queria que você trouxesse mais essa questão de o que que a mulher pode fazer para ela se empoderar mais do próprio prazer. Mesmo que não seja, que acho que você já trouxe também, né? A questão de que a sexualidade vai além do sexo, o prazer vai além do sexo. Então, o que que as mulheres, né, o que que a gente pode fazer para ter mais autonomia, para ter mais consciência daquilo que dá prazer para a gente na vida de modo geral, mas também no sexo, de como que a gente pode fazer. Eu vi algum conteúdo seu também que estava falando sobre exercitar a sua mente erótica, a sua criatividade. Como que a gente pode trabalhar essa autonomia? O primeiro momento, quando a gente fala do corpo, é conhecer o seu corpo profundamente. No sentido de, um termo que eu uso é marcar um date com você, né? Então é um dia, assim, um momento, né? E aí o tempo você vai, dentro do que você conseguir, é você parar um pouco, né? Assim, tomar um banho, se você quiser, passar um creme, né? Trabalhar essa parte do sensorial, sabe? Assim,
De você se sentir, sentir o seu corpo, entender o prazer, não só sexualmente, mas assim, se você pega, passa um creme e começa a se alisar de forma bem suave, bem gostosa, você tá sentindo prazer, né? O prazer, ele não é uma coisa também que só vai acontecer ali dentro, no momento do sexo, né? Então, assim, entender o prazer do seu corpo no dia a dia também, na sua rotina, e como você pode se tocar, e como você pode se estimular nesse sentido, tá? Mas genitalmente, né, existem alguns exercícios que a gente pode fazer para mapear o seu prazer na sua vulva, né? Então, assim, você conhecer cada pontinho dali, né? E se explorar, né? Se explorar. Usar, às vezes, um espelhinho. Você pode usar também um vibrador, um sugador, enfim, tem vários também hoje, várias formas de se ajudar nisso. Mas é importante você também se conhecer sem o uso de um aparelho, tá? Você pode usar o aparelho para amplificar isso, tá? Para ter mais prazer, para ter uma sensação mais intensa, mas também busque se conhecer ali com os dedos, passa um lubrificante, coloca o dedinho, variar a pressão, porque às vezes a gente não é nem uma questão de ritmo, é uma questão de pressão, né? Então é realmente fazer ali um trabalho mais minucioso de como você gosta de ser tocado, sabe? Para você poder falar para o outro como você gosta de ser tocado, né? Ou então descobrir junto com ele que forma você gosta de ser tocado, sabe? Então, quando eu falo sobre ser protagonista, né, entra muito naquilo que eu falei para vocês sobre é, entender quais são suas fantasias, onde está o seu prazer, né? Se o que te dá prazer numa certa situação? É a forma que você foi tocada? É a forma que você foi abordada? É o tipo de. A sacanagem que foi falada? É a posição? Então, assim, é você realmente refletir sobre essas experiências que você teve e que te deram muito prazer, né? E se você tem vontade de realizar outras coisas, você não ter vergonha de correr atrás. Seja junto com o teu parceiro, comunicando isso, ou então com uma pessoa de forma casual, né? Você não vai ser mal vista, mal colocada, porque você tem uma noção do que você quer realizar, sabe? E outra coisa, eu acho que é muito caro pra gente deixar de se realizar, deixar de viver uma fantasia por medo do julgamento do outro, sabe? Assim, isso é muito caro. A gente acha que é mais fácil a gente se oprimir, né? A gente se calar. A gente, não, isso é besteira. E não é besteira, sabe? Assim, porque isso faz parte da construção da tua autonomia. De você chegar lá, fazer e falar, caraca, foi irado. Ou não, não foi bom, não. Mas eu vim e fiz, sabe? Assim, foi legal, foi divertido, né? É, então, assim, eu acho que passa por uma questão de você amadurecer o seu conhecimento sobre o seu próprio corpo, né? E criar esses pequenos momentos. Da mesma maneira que eu falo sobre um casal botar o sexo como uma prioridade, você tem que colocar o teu prazer como uma prioridade. E uma prioridade um pouco diária, assim, né? E, Júlia, não quero me masturbar todo dia. Tudo bem. Se você quer uma, duas, três, 5.000 vezes por dia, é uma coisa. Se você não quer, também tá tudo certo. Mas coloca o seu prazer como uma prioridade, porque ter orgasmos, né, assim, se você tá se masturbando e você consegue chegar ao teu orgasmo, é uma situação muito relaxante. É importante para o nosso equilíbrio também, né? Então, você se dar prazer é importante para você se colocar nesse lugar de priorizar e se colocar como protagonista da tua vida sexual, sabe? Porque você é capaz de fazer isso e você quer compartilhar com os outros. E você falou bastante sobre fantasia, né? Você poderia explicar pra gente a diferença de fantasia para fetiche? Em geral, a fantasia sexual, ela é mais uma coisa mais contextual, né? É uma situação, né, que mexe com o seu desejo, com a sua excitação, sabe? Para quem não sabe, o desejo, ela é uma fase anterior à excitação. A gente entende dessa forma o desejo como uma série de situações que podem ser encobertas, assim. Então, às vezes é um cheiro que te dá um estalo, assim, né? E aí, depois que você sente o desejo, você começa a se sentir excitada. Aí tem mais as mudanças físicas, né? Que no homem é a ereção, na mulher a lubrificação, por exemplo, sabe? Então, assim, a fantasia sexual, ela geralmente trabalha no campo do desejo alguma coisa mais em contexto, né? Assim, uma situação, sabe? E o fetiche, ele, em geral, ele é ligado a algum objeto ou uma parte do corpo,
tá? Então, por exemplo, o homenagem, que é o sexo a três, é uma fantasia sexual, né? Porque é um contexto, você tá transando com mais duas pessoas, enfim, geralmente um casal e mais uma pessoa. E já a podolatria é um fetiche, que é o desejo por pais, né? Excitação sexual por pais, né? Então, quem é podólatra tem uma atração, uma satisfação incrível em manipular, em beijar, em tocar o pé do outro. E tem as pessoas também que sentem muito prazer nos pés, né? Que a gente chama de fit, né? Que é a outra parte, né? Então, e é interessante saber isso, né? Que nem sempre o fetiche, ele é só unidirecionado. Então, as duas partes têm que estar dando prazer ali, né? Tanto quem gosta do pé, quem tá dando o pé, entendeu? Então, assim, pode ser Aham. prazeroso para as duas partes. Já que a Ká entrou nessa questão que eu achei ótimo, porque eu tava para perguntar isso também. Ju, você consegue, né? Claro que, enfim, traz alguns exemplos, né, de fantasias, de fetiches, talvez dos mais comuns, para a gente até começar a trabalhar essa questão da criatividade, do repertório de quem está ouvindo. Então, a gente sabe, por exemplo, que uma das fantasias mais comuns é o sexo a três. Uhum, é verdade. É a mais procurada. Eu não Aham. sei se é a mais realizada, tá, gente? Sim, Assim, sim, tem, sim. tem essa dúvida. É uma fantasia muito grande, né? Essa ideia de você estar com uma terceira pessoa, né? Se você é um casal. Temos também muitas pessoas que têm a fantasia de ser essa terceira pessoa, né? Então, assim, existe também essa busca de ser assim, a terceira pessoa ali que tá recebendo todo o prazer, por exemplo, sabe? Então, quando a gente fala de fantasia sexual, óbvio que existem essas fantasias que sempre envolvem outras pessoas, né? Mas eu acho importante a gente pontuar, né, que quando a gente está falando de fantasia sexual, nem sempre vai envolver um terceiro, sabe? Muitas vezes a fantasia, ela acontece só na cabeça, tá? Então é uma coisa que vocês fantasiam durante a relação. Então, pode ser uma fantasia muito grande do casal, por exemplo, ter uma terceira pessoa e vocês falam sobre isso e vocês estão, tipo, sempre se estimulando, se instigando, se, tipo, provocando sobre isso, Aham. mas não querem colocar em prática, por N motivos, E sabe? tudo E bem. tudo bem, a gente tem esse lugar muito interessante dentro entre quatro paredes, que é de poder falar o que quiser, assim, no sentido de, não, eu quero só fantasiar sobre isso. Eu não tô falando de um jeito como se eu quero, como se eu quisesse de fato realizar. Eventualmente a gente pode realizar, mas não é uma obrigação também, sabe? Só porque eu tenho desejo, só porque eu tô falando sobre isso, de repente eu não tô preparado para realizar, sabe, com você, né? Mas eu quero falar isso aqui, tá tudo certo. Porque aqui é meu ambiente seguro, sabe? Sim. Aqui, dentro do nosso relacionamento, isso é seguro de ser falado. Então, dito isso, né, tipo, um disclaimer sobre isso, a imaginação é ilimitada, gente. Então, assim, vocês podem brincar com vários cenários, né, falando sobre as fantasias sexuais, né, e descrever isso pro parceiro ou pra parceira e falar como é que seria se vocês estivessem realizando isso e tudo mais, né. Isso é um primeiro passo para muitos casais, né, falar sobre como e aí eu falo, por que tem que falar, gente? Por que tem que se comunicar? Porque faz parte da criatividade erótica, de a gente expandir o nosso repertório, da gente trazer o outro para o nosso mundo e também entrar no mundo do outro, sabe? Criar ali um, um playground erótico mesmo, sabe? Assim, que todo mundo consiga se divertir, né? E tem que ser falado. Aham. E então, além do homenagem, né? Uma fantasia muito comum, né? Assim, é o swing, né? O swing é uma fantasia também bastante comum, bem buscada, que é a troca de casais, né? E essa troca, ela pode se acontecer de forma soft, né? Que é suave, né? Como a gente fala, existem casais que só fazem esse tipo, só praticam o soft swing, que é basicamente você sai com outro casal, mas vocês não trocam de parceiros, né? O máximo que acontece ali é a troca de beijos, geralmente entre as duas mulheres, tá? Mas não é uma regra isso. Então, assim, por que que é soft? Porque é uma troca suave, assim, é uma coisa delicada, sutil, sabe? Assim. E existe o full, né, swing, que é quando rola de fato uma troca de parceiros. Então, o A fica com o D, com o C, e o B fica com o D, né? Então, essa troca de fato existe, que é a troca de casais mesmo, né? Isso é interessante para a gente pensar as fantasias sexuais, que quase todas as fantasias sexuais elas têm graduações, entende? Então, assim,
Não é porque você topou swing, eu quero fazer swing, que você tem que fazer tudo, assim. Então tá, então eu vou ter que trocar de parceiro e fazer tudo que Aham. eu faço com meu parceiro com outro parceiro. Então eu vou ter que fazer sexo oral, vou ter que fazer sexo anal, vou ter que fazer sexo vaginal, vou ter que fazer 69. Porque tudo isso eu faço com meu parceiro? Não. Vocês podem ter outros combinados, sabe? Ou vocês podem só ficar ali um pouco junto e tá tudo certo. Então, é importante a gente falar também de fantasia, a gente fala muito sobre consentimento, né? E como que o consentimento, a gente só consente o que a gente entende, né? Primeiro de tudo, né? É importante. E, e o consentimento, ele é removível, né? Assim, tipo, eu topei, mas chegou ali na hora, eu não gostei tanto. Eu não é isso que eu quero. Então você pode falar, não, não tô mais afim. Né? Isso tem a ver com o nosso protagonismo sexual e com a construção da nossa autonomia e não se colocar nesse papel de estar ali agradando o outro. Se não tá legal pra você, se você acha que aquilo ali tá sendo muito mais desesperador ou, tipo, Sim. te dando uma ansiedade enorme do que algum prazer, você pode falar que você não tá mais afim, né? Você deve poder, e você tem que ter também essa certeza que você vai ser respeitada. E por isso que é tão importante conversar antes de realizar qualquer fantasia, principalmente a que envolva terceiras pessoas, tá? Uma outra fantasia também muito comum, gente, é o sexo em lugar público, né? Assim, e aí, por exemplo, no Rio de Janeiro, existem lugares específicos para quem curte dogging, que é um tipo de fantasia sexual. Vocês sabem o que é dogging? Não. Eu só pensei em cachorro, Do desculpa. É, todo mundo. Não, eu todo pensei mundo na pensa. posição, né? Porque eu acho que tem a ver com a posição. O dogging, ele é a fantasia sexual de fazer sexo em ambientes públicos, porém um pouco mais controlados, né? Assim, no sentido de o dogging, a ideia é você fazer sexo no estacionamento, que é conhecidamente um lugar de dogging, tá? Não é qualquer estacionamento, sabe? É um estacionamentos específicos, as pessoas vão pra transar no carro e eventualmente interagir com os outros carros. Isso que é o dogging, sabe? Assim. E aí existem, no mundo todo existem lugares específicos, as pessoas vão para isso, né? Então, é uma fantasia, inclusive, de ter até uma comunidade. Comunidades, assim, é tão sabidamente comum, assim, em Aham. alguns meios, que existem pessoas que se encontram para isso, sabe? A gente também pode pensar na proposta de fantasia, que é o roleplay, né? Que é, tipo, você se fingir de outra, né? Até brinquei de você se fingir que você é assistente sexual, né? Mas geralmente o mais comum é brincar de profissões, né? Então, e aí a gente não tem como não remeter essa brincadeira do adulto com a brincadeira que a gente fazia quando era criança, né? Que era o famoso brincar de médico, brincar de escolinha, né? Então, a gente, assim, quando a gente é criança, a gente ativa a nossa criatividade, não de uma forma sexual, tá? Mas a gente tá ali brincando de fazer de conta, né? E isso é muito importante da gente não perder quando a gente é adulto, porque a gente vai continuar brincando de não fazer de conta, só que com a satisfação em outro ponto, que não é só a brincadeira, né? Que essa satisfação ela pode vir de forma sexual também quando a gente é adulto, sabe? Sim. Então, não é uma coisa super divertida quando você se permite brincar mesmo, sabe? E aí, aqui nos Estados Unidos, a gente tem essa palavra no repertório sexual, que é o play, né? É você brincar. E aí o play, ele é muito extenso, assim, ele é, tipo, desde você brincar com o outro, tipo, se masturbar o outro, né? Tipo, te dar prazer pro outro, até o play de você criar contextos e cenários dentro de fantasias sexuais. E aí acho que aqui isso torna tudo mais fácil, assim, de ser mais amplo, sabe? Assim, não Sim, tão mais leve sério, tão também, né? misterioso, mais leve, exato. E não é aquela, ai, nossa, não, eu tenho que fazer aquela carona de sensual, porque eu tô aqui, tipo, de enfermeira, de fazendo isso e aquilo. E, é legal quando a gente entende o sexo ou uma fantasia como algo para ser divertido, né? Não uma Sim. obrigação ou uma coisa roteirizada e tudo mais. E Falando em em relação. brincar, Ah, pode falar, cara. sei lá, e falando em brincar, a gente queria que você falasse um pouquinho dos brinquedos, né? Você falou que já tem bastante opção hoje em dia no mercado, mas por onde começar, né? Quem tá ouvindo e não tem nada e quer começar de algum lugar, enfim. Eu acho um brinquedo ótimo para começar. Pode ser algum bulletzinho, né? O bullet, ele é um vibradorzinho pequeno, assim, né? Que ele tem uma vibração mais intensa, né? Se você acha que você vai gostar de uma vibração. Eu acho sempre legal vocês tentarem ir em uma sexy shop ou num evento que tenha produtos sensuais para pegar na mão, para entender, para sentir. É legal vocês terem essa
percepção antes de comprar o produto, tá? Um outro tipo de produto que é muito legal, que eu super indico pra primeira vez, existem hoje alguns sex toys que eles são duplos, né? Tipo, um lado ele é um vibrador, como eu falei pra vocês, e do outro lado ele é um sugador de clitóris. Então, no mesmo toy, você tem dois tipos de estímulo. Então, pra quem tá começando, isso é muito legal, porque você vai ter aí várias possibilidades de começar a se estimular. Entendeu? E ver do que você gosta e como você gosta, né? Porque assim, eventualmente, toda mulher vai comprar um sugador de clitóris, isso é um fato, tá? Assim, eventualmente, Deveria. hoje, né? Assim, eventualmente, em algum momento da vida, eu tenho essa fé que a mulher, né, ela vai comprar um sugador. Só que pra quem não se conhece tão bem ainda, pode ser um pouco, pode ser um pouco desafiador no começo usar, sabe? Assim, pode incomodar, você pode sentir nervoso. E aí é legal você ter um contato bacana com a pessoa que te vendeu para ela te explicar, e tudo bem, você pode perguntar, sabe? Assim, tá tudo certo você perguntar sobre isso. Nem que seja por e-mail, gente, não precisa ligar pra pessoa, mas manda um e-mail, pede detalhes e tudo mais. Eu também tô disposta a ir ajudar, a gente na loja do Clube do Batom, a gente indica e trabalha muito essa coisa da educação de como usar um toy, né? Porque não é uma coisa tão simples, não é tão intuitivo como, né, deveria ser, né? Então a gente tem que falar sobre isso, né? E isso é um dos meus maiores prazeres, eu gosto muito de falar e ajudar outras mulheres a se entender dessa forma. E aí, além do vibrador, além do sugador, você tem a opção do vibrador, que também é um pouco mais fácil de usar no começo, porque é um estímulo mais contínuo e que você consegue mudar de lugar mais fácil, sabe? E é importante vocês sempre usarem com lubrificante, porque fica tudo muito mais gostosinho, sabe? Então, com o lubrificante que você tiver, se você não tiver, usa uma base de água, que vai ser sucesso, né? Então, a minha recomendação, ou é um bullet mais simples no começo, né? Não pega um bullet muito simples, porque pode ser um pouco frustrante, na verdade, né? Aham. Então, assim, é importante ter alguma coisa bacana, assim, né? Pra você ter uma primeira experiência legal. Ou então esse duplo, sabe? Assim, que tem essa opção de ser sugador e vibrador. Achei legal, né, você comentar isso. Até a questão do lubrificante, que acho que hoje a gente tem uma gama de opções muito ampla, né? E para quem está começando, para quem nunca teve um toy ou teve um mais simplesinho, às vezes pode ser até complexo, né? Fala, "Meu, mas por onde que eu vou?" Desses duplos eu já vi que além, né, da penetração e do sugador, você tem os que imitam uma linguinha, você tem só a vibração, você tem não sei o quê. E até tipos de lubrificante também, né? Que esquenta, que gela, tem o de, que eu já ouvi falar, o de Jambu. jambu. Uhum. Então, é sempre importante, acho que, saber por onde começar, né? E aí, com base no que a pessoa foi sentindo, do que ela gostou, talvez ir para os próximos passos, né? Se ela quiser, claro. Aí você vai aumentando a sua coleção. Aí você já vê mais ou menos o que você gostou, o que você tem curiosidade, né? Tem os géis também, os géis. Térmicos, né? Tem esses géis mais funcionais que ajudam a aumentar mais a sensibilidade. Tem géis específicos para penetração anal, que aí ajuda, na verdade, a tirar um pouco da sensibilidade, você ficar mais relaxada. Os próprios lubrificantes, como você falou, também tem essa opção de lubrificante que esfria, lubrificante que esquenta, lubrificante que estimula através do jambu. Então, tem lubrificantes hoje específicos para mulheres na menopausa, que ajudam também na hidratação da região. Então, hoje o mercado, na verdade, tem muitas opções, né? Então, comece com poucas e vai expandindo. Acho que essa que é a recomendação, com certeza. Se fizer Ai, sentido pra você, né? Às vezes sim, você se sim. encontra ali, tá tudo certo. Você sabe o que você quer e tá tudo certo. Não precisa ter 30 sex toys, né? Mas se quiser, pode. Ah, sim. A gente falou bastante sobre as relações amorosas e só uma coisa que eu acho que só pra gente fechar, né, essa parte, a gente falou sobre a performance, a Jana citou, né, a questão da ser muito performático e tal, mas eu queria que você falasse também um pouquinho do lado ruim dessa performance, né, de quanto essa performance também pode limitar o nosso prazer, é, justamente porque os homens foram, os homens nem, não só os homens, né? A gente foi, muito do que a gente aprende sobre sexo é em filmes pornográficos, então a gente acha que precisa ser daquela forma, de forma muito performática e tal. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Do que isso causa nas relações também, dessa pressão de você ter que
ser de uma forma, enfim. É importante a gente pensar que a performance, quando ela é o objetivo, ela é ruim, né? Assim, no sentido de que você não tá abrindo espaço ali para sentir. Porque você tá tão focada ou focado que tem que ser daquela forma, que aí você, tipo, faz sempre daquela forma, que teoricamente seria o ideal, né? E não é bom. E aí a tendência é a gente achar que a gente não tá gostando do sexo como um todo. Então, a recomendação mesmo é que a gente comece a explorar outras formas. Então, se ficar ali fazendo de uma maneira rápida é ruim, por que continuar fazendo rápido? Né? Por que continuar dessa forma? Porque no pornô é assim. Tá, mas no Uhum. pornô é para ser visualmente estimulante, né? Tá? Você tá vivendo ou você tá assistindo, né? Assim, Sim. então, tem coisas que funcionam só pra tela, mesmo, né? E tem coisas que na vida real vão funcionar de forma diferente. E vai funcionar de forma diferente para você. E ainda tem esse desafio de você entender o que vai funcionar de fato para você, né, na cama. Então, é um trabalho de se desconectar um pouco dessas referências, né? E uma coisa que eu acho muito legal quando a gente estuda sexualidade, que eu tenho uma mentora que fala sobre isso, que a gente sempre se colocar no papel de estar aprendendo. A gente nunca sabe tudo, sabe? A gente nunca vai saber tudo, 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 tudo. E a gente sempre tem que ter esse olhar da curiosidade, sabe? Do estou aprendendo, né? Então, quando a gente fala de sexo, quando a gente está pensando em vivenciar mais nosso sexo, nossa vida sexual, se colocar nesse papel de aprendiz, sabe? Assim, de você tá aprendendo com você mesmo e com o outro, com a situação ali. Você tá observando, se entendendo, tá? E você tá, aos pouquinhos, captando ali o que que faz sentido para aquele momento, gente. Porque às vezes você Sim. vai querer um sexo X numa noite, na outra noite não vai ser mais aquele sexo que vai te fazer. Assim, você vai Sim. querer uma outra coisa. Você vai querer mais devagarzinho, ou você vai querer numa outra posição, você vai querer mais intenso, você vai querer é, mais performático, menos performático. Então, assim, o importante, quando a gente fala do assunto de performance, é que aquilo não seja o centro do negócio, sabe? Assim, tipo, que tem que meter forte, fundo, tanto tempo, porque só assim vai ser bom, porque só assim isso me excita e tudo mais. Tem que Então, gemer assim, você acaba alto, criando né, também pra dar esse aquela. gemer alto, porque senão não vai ser excitante o suficiente para o outro. Então, eu acho que é muito mais se colocar nesse papel de aprendiz, de você estar ali conhecendo, aprendendo, sabe? Assim, você tá curioso, você tá com vontade de experimentar coisas, do que num papel de você sabe tudo. Porque você aprendeu tudo no pornô. Então, todo aquele seu repertório você vai usar ali, e é isso aí. E se gostar, gostou. Se não gostar, é isso. É como eu sei transar. E na verdade não, você vai saber de outras formas. É mais intuitivo você seguir o que tá te dando prazer do que você ficar performando, gente. Só que a gente não é ensinado a entender isso. Não, assim tá gostoso. Vamos continuar nessa posição totalmente estranha e nem um pouco legal. Nessa posição que a barriga fica espremida, nessa posição que você fica com uma cara estranha, nessa posição que você tá todo suado, nessa posição que tá te dando cãibra. Às vezes sim, sabe? Às vezes é Aham. melhor do que a posição esteticamente perfeita do pornô, sabe? Se aquilo tá te Sim. dando prazer, sabe? Porque a gente tem que parar de pensar nisso, que você tem que estar bonita pro outro. A mulher tem essa coisa, né? Assim, ainda, né? Na hora do sexo, a gente tem que estar Tá bonita pro sorrindo. outro. É, visualmente Suada, falando, né? descabelada, mas não, tem que estar bonita. É, tem que estar bonita, tem que estar ali, né? Tipo uma atriz pornô, que ninguém é, né? Quer dizer, né? Em geral. Em geral, não é. Mas eu acho que passa muito por esse lugar de se colocar como uma pessoa que não sabe de tudo, sabe? E que tudo bem você usar alguma das coisas que você aprendeu, mas que isso não seja só a sua única caixinha de ferramentas, sabe? Assim, não é só o que você aprendeu no pornô. É a sua capacidade de entender ali o que está acontecendo, aonde está o seu prazer, em que momento você tá, né? De se adaptar e aprender. E perguntar, né? Tá gostoso? Vamos trocar? Vamos fazer assim? Tudo bem, não vai acabar com o clima ali. Aham. E Ai, que alívio, né? maravilhoso. Sair desse papel, né? É libertador. Libertador, É sim. libertador. Acho que para todo mundo, E, né? Tanto para homem quanto para mulher. total, exato, para os homens, inclusive, sabe? Assim, aquele sexo de
coelhinho da Duracell, match, 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 match. Assim, eu não vou falar que nenhuma mulher gosta, não posso falar por todas as mulheres, mas em geral, as mulheres não gostam. E é o sexo que eles se acham, assim, o mais, nossa, metedor, sabe? Assim, caraca, eu sou muito bom de cama. E a mulher tá tipo assim, "Ai, Sim. acaba logo, pelo amor de Deus." Aham. E aí é ruim, porque o cara tá ali metendo dentro da alma, né? Assim, vai lá, mas nem tá tão prazeroso pra ele também. O lance é esse, né? Porque ele poderia estar muito mais feliz, muito mais, tendo muito mais prazer, transando um pouco mais devagar, ou em uma outra posição que não exigisse tanto dele, sabe? Que também exigisse um pouco dela, porque também esse lugar da mulher de passividade na cama é complicado, né? Assim, porque você tem que estar ali interagindo, gente. Você tem que estar ali ativa mesmo, né? Porque o sexo são duas pessoas, não é uma metendo na outra. E acabou, sabe? Você, às vezes, inclusive, nem tem penetração. Muito sexo, às vezes, nem tem penetração. E tá tudo certo Sim. também. É importante Então, reforçar isso, né? Que sexo não é ah, só penetração, que não. oral não é preliminar, né? Eliminar. Sim, exatamente. Todas as práticas ali estão ligadas ao ato sexual, né? Assim. E às vezes é muito mais satisfatório vocês fazerem sexo oral mútuo ou uma masturbação mútua, e isso tá dentro do sexo, tá dentro da intimidade, do que fazer um sexo protocolar, entende? Sim, Às vezes sim. é muito mais gostoso para o casal ter esse momento de intimidade, de prazer e conexão do que fazer um sexo por fazer. Ah, não, porque tem que ter penetração. Ah, então tem que ter, então vai rolar. E às vezes uma das partes nem goza, ou goza assim meio, ah, tá, tudo bem. Do que ter um momento ali gostoso mesmo de presença, sabe? Entendeu? Então, é importante a gente se colocar nesse lugar de observador, de pessoa que tá ali aprendendo e sempre aprendendo mais, porque é inesgotável mesmo, né? As possibilidades são muito infinitas, gente. A gente tem Sim. que aprender a olhar para elas dessa forma. Ah, é as duas bestonas dando risada. É, Tá. parando para Ai, refletir, né? Né? Eu gosto quando a gente traz pauta assim que. Ah, tudo bem, a gente fala muito sobre autoconhecimento, né, de modo geral, mas a gente precisa tocar em temas que são mais profundos, né? E às vezes a gente Sim. brinca que é ótimo quando a gente traz tema que a gente sabe que a gente vai parar depois e falar, nossa, gente, eu preciso levar isso aqui para terapia. Preciso pensar sobre. E aí o podcast é sobre isso, não é só sobre levar coisas para as nossas ouvintes. É bom quando a gente também sai Uhum. meio, ah, caralho, nossa, é Faz parte verdade. do papel, né? Mas eu acho que faz parte desse nosso papel de estar ali falando sobre a experiência humana, né? A gente também fala. Tudo que eu trabalho, eu levo muito pra terapia também, né? É importante a gente estar realinhando e reprocessando essas informações, né? Com E certeza. para quem nós somos hoje, né? Porque é isso, lá no passado era outra forma, né? Sim. Júlia, fala um pouquinho do seu trabalho, vem seu peixe pra gente finalizar. Hoje, meu trabalho, ele acontece através de algumas esferas, né? Uma delas é eu trabalho com atendimento de mulheres e casais dentro de uma proposta de psicoeducação sexual. Então, falando do jeito que eu tô falando aqui com vocês, é muito parecido com a forma que eu falo com as pessoas que me buscam, seja casais ou seja mulheres, né? Eu trabalho com homens também, desde que eles sejam indicados por alguém, né? Meu trabalho ele é mais focado em casais e mulheres. Através do Clube do Batom, que é a minha produtora de eventos para mulheres, a gente trabalha com festas voltadas para mulheres essas festas elas trazem o protagonismo feminino de uma maneira mais divertida e ousada. E aí no Clube do Batom a gente também tem a nossa loja, né, de produtos sensuais, que eu falei que a gente sempre prioriza esses três pilares, né, que é a liberdade, a autonomia e o prazer feminino, né? E eu também sou sócia da 2 a 2, que é uma boate para casais e pessoas liberais, né? Que tem uma programação de quarta a sábado e que é um ambiente muito seguro, principalmente para as mulheres, né? Realizarem e terem contato com outras fantasias, que, como eu falei, foi como eu comecei a ter contato com as minhas. É só para quem está escutando a gente, o Clube do Batom e a Boate 2 a 2 ficam aonde? Ambas ficam em Botafogo, na No Rua Rio. Visconde de Caravelas, em 7 no Rio de Janeiro. Isso, na zona sul do Rio.
eu vou até comentar que quando eu tava. A gente sempre faz uma pesquisa, né, de possíveis convidadas e tal. E aí eu já segui o seu perfil, e aí eu fui ver. E eu vi o Clube do Batom e eu falei, cara, eu quero muito ir. Eu fiquei muito Ah, você curiosa. tem que ver. E aí eu fui ver, eu falei, ah, é no Rio, porque eu e a Cá, a gente é de São Paulo, né? Aí eu falei, ah, eu não Aham. acredito que é no Rio. Eu até brinquei, falei, cara, a gente vai ter que marcar uma viagem pro Rio de Janeiro. E aí a gente vai Tem. conhecer. Eu acho que vale muito a pena, e eu vou te ser sincera que tem muita gente que vem realizar despedida de solteira no Clube do Batom de Ai, São Paulo. A gente tem um grupo de mulheres muito forte que vem sempre do Chile. A gente é muito famosa no Chile, aparentemente. Eu nunca Que descobri por legal! quê, mas todo ano a gente recebe grupos de mulheres. Acho que alguém fez a despedida, falou muito bem da gente em algum site no X ali do Chile, que a gente nunca descobriu a fonte disso, sabe? Assim, mas a gente tem um público enorme chileno, gente. E muitas mulheres de fora do Brasil, do Rio de Janeiro, vêm, porque o evento é muito bacana e ele é muito respeitoso e completo, sabe? Assim, tem vários shows, legal. tem DJ, tem maquiagem, tem uma drag queen maravilhosa. Então, assim, é um evento tipo que a gente brinca que é um parque de diversões para mulheres. Então, você paga o seu convite e você pode aproveitar todas as atrações do evento. Acho que a gente vai ter que fazer uma festa de subversivas lá, cara. Você não Vai! acha? Ai, Nossa, podia sim. fazer pro público Ai, carioca. eu acho, eu acho. Seria incrível. Ai, Ju, muito obrigada. Foi uma conversa incrível. Espero que tenha ativado a curiosidade, instigado os nossos ouvintes. Espero não, tenho certeza que sim. Tenho certeza que sim. Também. E muito obrigada pelo seu tempo, pela sua experiência, por ter topado estar aqui com a gente. Foi um Obrigada, foi prazer, ótimo. meninas. Eu amei, amei mesmo. Desculpa, te cortei. Imagina. Eu amei. Eu espero que o papo seja um primeiro momento para todas nós também refletirmos mais sobre as nossas escolhas, sobre o nosso protagonismo, sobre como a gente vive o nosso prazer e a nossa liberdade, que são fatores muito importantes para a gente ter uma vivência ainda mais completa enquanto mulheres. E aí, quem quiser também me seguir é no Agília Ferrara. Sim, com certeza. Todas as Show. informações, os arrobas, sites, tanto da Ju, do clube, da boate, vão estar aqui na descrição. Então podem ficar tranquilas, vai estar tudo lá. E acho que é isso. Obrigada para quem ouviu a gente até aqui. Lembrem de seguir a gente no Spotify, no YouTube ou na plataforma que você escuta, de avaliar com 5 estrelas, de mandar esse episódio para outras mulheres. Vamos Por combinar, né? favor. Necessário. E é isso, gente. Obrigada, obrigada, Obrigada. beijo. Um beijo.